Hoje eu quero falar contigo sobre uma experiência que costuma produzir uma ruptura profunda na vida de algumas pessoas. Receber o diagnóstico de uma doença crônica. Quando falamos sobre isso, muitas vezes o foco vai diretamente para os sintomas, para os exames, para os medicamentos e para os procedimentos necessários na hora do tratamento. E sem dúvida, tudo isso é muito importante. Mas existe também uma dimensão subjetiva que, por vezes, fica pouco reconhecida. O impacto que o adoecimento produz na identidade. Uma doença crônica não é apenas uma coisa que se instala no corpo. Ela chega na nossa rotina, ela interfere no nosso trabalho, ela atrapalha os nossos vínculos, pode atrapalhar a sexualidade, os projetos, o senso de autonomia e a imagem que a pessoa tinha acerca de si mesmo. Antes do diagnóstico, talvez alguém se reconhecesse como uma pessoa mais ativa, mais produtiva, mais disponível, forte, independente. E então, do dia para a noite, ela passa a precisar calcular energia, adaptar horários, lidar com dor, recusar convites, explicar limitações e depender de cuidados, ou até mesmo enfrentar algumas incertezas do cotidiano. Não é apenas ter uma doença, é, em alguma medida, precisar renegociar a própria vida. E isso pode trazer um luto. Luto não acontece somente quando nós perdemos uma pessoa. Também existe um luto quando perdemos uma versão de nós mesmos. Quando aquilo que era simples deixa de ser simples. Quando o futuro, antes imaginado de uma maneira, precisa ser redesenhado. Tem luto pelo corpo que respondia de outro modo. Tem um luto pela espontaneidade, tem um luto pela previsibilidade, tem um luto por não poder mais se reconhecer integralmente na identidade que se tinha antes. É importante dizer isso porque muitas vezes a pessoa adoecida recebe uma exigência silenciosa de positividade. Você precisa ser forte, pense positivo, não se entregue. Tem gente em situação pior que a sua. Você precisa agradecer. Mas ser forte não deveria significar não sofrer. Uma pessoa ela pode ter força, ela pode ter esperança e ao mesmo tempo estar cansada. Ela pode ser grata e ao mesmo tempo sentir raiva por aquela condição. Ela pode aderir ao tratamento e ainda assim viver períodos de tristeza, de medo, de revolta ou de esgotamento. Essas emoções elas não são fracasso moral. Não querem dizer que ela não está dando conta. São respostas humanas diante de uma condição que pode impor limites concretos no cotidiano. Uma das coisas mais difíceis na experiência da doença crônica é que ela frequentemente exige uma convivência. Não se trata necessariamente de superar algo e voltar exatamente à vida anterior. Trata-se muitas vezes de aprender a viver com uma presença que reorganiza o cotidiano. Porque a doença não some. E conviver não é se conformar passivamente. Conviver é construir formas, maneiras possíveis de existência dentro de uma realidade que não foi escolhida, que não é a mais agradável. E isso vai exigir um processo de elaboração. Em alguns momentos a pessoa pode negar, ela vai dizer assim, isso não vai mudar em nada a minha vida. Em outros pode sentir raiva e dizer assim, por que isso aconteceu comigo? Né? Nos outros pode ter a barganha, aonde o sujeito procura uma explicação absoluta, que é uma promessa de controle. Tem gente que entristece profundamente. Em algum momento, talvez, a pessoa possa começar a aceitar. Mas aceitar não significa gostar, ficar contente. Aceitar não é desistir de tratamento. Não é deixar de desejar melhora. Não é transformar a dor em algo bonito, para virar livro, depoimento em igreja. Aceitar nesse contexto é parar de gastar toda a energia lutando contra o fato de que aquela doença existe, para poder decidir como viver a partir daí. É uma passagem delicada da pergunta por que eu, para a pergunta o que eu preciso agora, ou até mesmo o que eu consigo fazer com isso agora. Talvez eu precise de informação, talvez eu precise de uma rede de apoio, talvez eu precise aprender a pedir ajuda. Talvez eu precise reaprender a respeitar os meus limites.
que antes eu desprezava. Talvez eu precise conversar sobre o medo de depender de alguém. Talvez eu precise reconhecer que produtividade não é a única medida do meu valor. Muitas pessoas com doenças crônicas se tornam extremamente exigentes consigo. Tentam manter o ritmo anterior para provar que ainda são quem eram. E isso pode ser compreensível. É uma tentativa de não perder a identidade. Mas talvez seja necessário perguntar: quem disse que eu só sou válido quando funciono como antes? O corpo não é uma máquina que serve exclusivamente aos nossos planos. E quando ele impõe um limite, pode surgir uma sensação dolorosa de traição. Meu corpo me abandonou. Mas talvez seja possível, gente, com tempo e cuidado, construir outro tipo de relação com o corpo. Não uma relação romantizada, como se a doença fosse uma lição obrigatória, uma punição, mas uma relação menos hostil. Uma relação em que corpo não seja apenas um inimigo a ser vencido, mas um território que precisa ser escutado. E isso não é simples, especialmente porque existe um componente social muito duro. Pessoas com adoecimento crônico muitas vezes precisam provar que estão doentes quando não parecem doentes, ou provar que ainda são capazes quando estão doentes. Elas ficam presas entre a invisibilidade e a cobrança. Por isso que aqui, uma parte importante do cuidado é criar espaços em que a experiência possa ser dita sem ser minimizada. Não é preciso escolher entre ser a doença e fingir que ela não existe. Você continua sendo uma pessoa inteira, com desejos, com medos, vínculos, talentos, irritações, hábitos, projetos. A doença ela faz parte da tua vida, mas ela não esgota a tua identidade. Talvez a pergunta mais humana não seja como voltar a ser quem eu era. Porque algumas experiências realmente nos transformam. Algumas doenças crônicas realmente mexem muito profundo. E aí talvez a pergunta correta seja: como que eu posso me tornar alguém que reconhece a própria história, inclusive as perdas, sem deixar de encontrar novas possibilidades para o resto de vida que eu tenho? O adoecimento, ele pode tirar coisas, isso é real, mas ele não precisa retirar de você o direito de continuar construindo sentido, vínculo e dignidade. Se tu gostou desse material, curte esse vídeo, te inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que tu conheça que tem a doença crônica, doença autoimune. E eu te faço o convite para assistir esses outros 2 vídeos aqui que o YouTube recomenda, ou me acompanha no próximo, tá bem? Obrigado da audiência. Até lá!